Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. A Argentina foi às urnas ontem e derrotou o candidato de direita, que havia sido eleito atacando a esquerda e não acertou na economia. A situação da Argentina piorou e Alberto Fernandes foi eleito presidente da Argentina no primeiro turno, tendo como sua vice Cristina Kirchner, ex-presidente, que responde a processos, a acusações de corrupção, e derrotou Maurício Macri. O que é que isso pode significar para o Brasil? Primeiro, uma raiva muito grande do presidente brasileiro, que já esculhambou de todo jeito Alberto Fernandes, que já disse que se ele ganhasse não ia ter condições de ter Mercosul e parará. O governo brasileiro já emitiu vários sinais, né? Inclusive nosso comentário aqui na sexta-feira foi sobre isso, vários sinais de que pretende tirar o Brasil do Mercosul, e isso pode ser muito ruim, porque nós temos negócios, temos livre trânsito, livre comércio entre os países que fazem parte do Mercosul, e a brusca saída do Mercosul pode trazer grandes prejuízos para a indústria brasileira. Bom, o Alberto Fernandes, candidato de centro-esquerda, vence na Argentina. No Chile, que muitos chamam de a Suíça latina, que nós temos sempre como exemplo do país mais avançado, da economia mais sólida da América Latina. O Chile está pegando fogo. As pessoas começaram a protestar, assim como aqui em 2013, aqui no Brasil em 2013, os protestos começaram por causa do aumento de 20 centavos na passagem do ônibus, lá em São Paulo. No Chile começaram as manifestações por causa de um aumento de 3,6% no preço da passagem do metrô da capital. E aí as manifestações elas tomaram proporções muito grandes e muito violentas, dezenas de pessoas já morreram, e manifestações também acontecem em outros países, como Colômbia, que ontem elegeu a primeira mulher para a prefeitura da capital, Bogotá. Também tem manifestações no Equador, na Bolívia também está pegando fogo, há muita acusação de fraude nas eleições, e não só na América Latina, em outros lugares do mundo, a gente já falou, mas vamos nos ater aqui à América Latina. Muita gente está na expectativa do que é que pode acontecer no Brasil, se pode acontecer aqui o mesmo que está acontecendo no Chile, por causa desse acirramento, desse esgaçamento nas discussões políticas. E é preocupante, porque o Brasil já tem muitos problemas para se preocupar. O governo vai de confusões envolvendo deputados do partido do presidente, passando por gravações do Queiroz, que nós vamos conversar aqui também hoje sobre isso, sobre muitos problemas. Se ainda vier mais problema com manifestações, o país entrar em ebulição novamente, certamente não será bom para o nosso país. Mas o fato é que a guinada à direita que a América Latina havia dado em vários países, parece que está recuando. Boa tarde, amigos e amigas da 93, telespectadores da nossa TV. Aproveitando que Lairinho começou pelo noticiário internacional, a imprensa mundial tem dado um destaque maior, tem dado um destaque com muita força à eleição de Cláudia Lopes, primeira mulher a ser eleita prefeita, no caso de Bogotá, a capital da Colômbia. Cláudia Lopes é lésbica, de origem humilde e símbolo da luta contra a corrupção. E ela é um marco nessa vitória
da capital colombiana, porque o país está acostumado a ser liderado por homens de elite. O resultado das eleições de ontem em Bogotá representa um golpe ao uribismo, ou seja, ao reduto eleitoral do ex-presidente Álvaro Uribe, que tinha Bogotá como chamado curral eleitoral naquela época e essas coisas todas. Mas com mudanças importantes que estão sendo apontadas, que estão sendo mostradas, e a América do Sul vai mostrando aí que muita coisa vai mudando, muita coisa vai acontecendo e muita coisa vai realmente chamando a atenção do mundo inteiro para esse tipo de coisa, para essas coisas que vêm acontecendo no Brasil afora, não é verdade? Olha, nós estamos aqui com um pedido, nós falamos sexta-feira passada no que está ocorrendo e a gente vai só reforçar aqui o pedido, porque nós já destacamos a matéria, né? É o pessoal do Sítio Arisco, uma unidade rural aqui de Mossoró. O pessoal está repetindo, sexta-feira, no final de semana, né? Hoje não tem expediente nos órgãos da prefeitura, do município, do estado, dia do servidor público, ponto facultativo. Aí o pessoal está reforçando aqui, pedindo com relação ao Sítio Arisco, que a gente falou e repete aqui porque é muito sério. O poço continua sem funcionar, a comunidade está fazendo gambiarra para consertar, para ver se tira alguma água lá do poço. A questão do atendimento da saúde, que é o primordial, básico, que está todo mundo lá no Arisco pedindo, e os aparelhos do consultório odontológico que sejam consertados desde já. Então, na área de saúde, o atendimento no posto e as consultas dentárias, as consultas, o pessoal, os dentistas lá estão sem poder trabalhar. A gente faz novamente aqui, também o ar-condicionado continua sem funcionar. Então, tem muitos problemas na comunidade de Arisco, a área de saúde, essa questão do dentista, o poço, acesso com as estradas, e a gente vai fazer novamente o apelo aqui à infraestrutura da prefeitura, principalmente à Secretaria de Saúde, para ver o mais rápido possível sanar essa situação. Bom, o nosso livro de hoje, recebo aqui do amigo parceiro de bancada César Santos, o livro de João Pessoa Cavalcante, Alvorada dos Sonhos. João Pessoa é um poeta que tem vários trabalhos publicados. Aqui está dizendo o seguinte: João Pessoa lançou a segunda edição do Alvorada dos Sonhos. O livro traz poemas sobre o ser humano, a vida, a natureza e Deus. Em forma de poema, ele fala de tudo isso. Os temas são semelhantes aos da primeira edição. Segundo o poeta João Pessoa Cavalcante, o livro não é comercializado. Ele não vende livros. Ele doa livro para as escolas e esclarece por que não vende suas obras. Ele tem satisfação em doar para divulgar o trabalho. A comercialização seria através da livraria, de livrarias, e demoraria muito para vender. Às vezes nem vende, por isso resolvi doar para colégios, escolas e amigos. Fantástico. Além de escrever, de ser um poeta, uma entrega dessa, a doação que ele está fazendo. João Pessoa Cavalcante está lembrando que quem quiser adquirir o livro, atenção, pode ligar para ele no número 3312-1851, repito, 3312-1851, e aqui você pode participar com a gente e no sorteio, tá ok? É só ligar, é só mandar mensagem pelo nosso WhatsApp, 988686150, e fazer a sua inscrição. Tá valendo. César, boa tarde. Boa tarde, Edmundo Torres, boa tarde, Laíri Neto, amigos do Observador Político. Olha, a semana que está começando, os gestores estaduais e municipais devem ficar atentos a Brasília, porque o governo federal pretende encaminhar ao Senado da República 3 propostas de emenda à Constituição, 3 PECs, que visam criar uma espécie de regra de ouro para os estados e municípios e definir medidas mais rígidas de controle fiscal que visam estabelecer maior responsabilidade
com as contas públicas. A proposta deve ser apresentada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que inclusive vai ao Senado provavelmente amanhã, terça-feira, para se reunir com os líderes da casa. Certamente Guedes, é provável que ele diga isso, e é esperado que ele diga isso, que as medidas inseridas no novo Pacto Federativo precisam ser aprovadas logo, o que poderá ocorrer até o final de novembro ou início de dezembro. Há uma pressa, dada a sua importância. A primeira PEC altera a chamada regra de ouro, instrumento que proíbe o endividamento público pela União para pagar despesas correntes, como salário de funcionário público, benefícios da aposentadoria, contas de luz e outros custeios da máquina pública. Quando a regra é descumprida, os gestores e o presidente da República, ou seja, os gestores estaduais, municipais e o presidente da República, podem ser enquadrados em crime de responsabilidade. A ideia é estabelecer uma espécie de gatilho que eleva o controle fiscal, com o objetivo de conter o avanço dos gastos obrigatórios, principalmente com funcionalismo e benefícios sociais. Uma espécie de regra de ouro também deve ser definida para estados, numa dessas 3 PECs, considerada como a mais densa de todas. Essa PEC vai criar a cultura da responsabilidade fiscal. O governo entende, e tem um apoio do Congresso para isso, que a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é aquela lei, a Lei Complementar 101 de 2000, ela já tem 19 anos, ao longo desse período, ao longo dessa quase 2 décadas, não conseguiu evitar a quebradeira dos estados e dos municípios. É verdade. A ideia é que se institua um Conselho Fiscal da República com a presença dos chefes dos poderes executivos, legislativo e judiciário e tem os gatilhos definidos toda vez que um ente federativo incorrer numa situação fiscal. A PEC prevê uma série de mecanismos que serão acionados para evitar situações de emergência fiscal. Olha, essas 3 PECs, e principalmente essa que vai impactar estados e municípios, é mais um remédio amargo que muito provavelmente os gestores estaduais e municipais muito provavelmente irão reclamar, e dentro dessa reclamação deve construir um discurso político, mas são medidas que penso de muita ou de grande importância para estados e municípios. Não se pode mais gestores públicos continuarem brincando com as contas públicas. Veja a situação de Mossoró, por exemplo, que um ex-gestor brincou com as contas públicas, devastou o cofre público, deixou a cidade numa dívida superior a 150 milhões de reais. Deixou a cidade acima do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. Deixou a cidade fechada no calque. Deixou a cidade sem as mínimas condições de contrair qualquer tipo de financiamento. E simplesmente conclui, entrega a chave da prefeitura, vai embora, desaparece, vai curtir sua vida e a cidade fica pagando um preço muito alto. A população fica pagando um preço muito alto. O cidadão moçoroense de responsabilidade consciente sabe do que a gente está falando. Sabe o quanto é duro ter um gestor irresponsável, desequilibrado ou incompetente mesmo. Mas vejo que o que aconteceu em Mossoró, no governo recente, que foi o governo do ex-prefeito Silveira Júnior, do PSD, e do vice-prefeito Luiz Carlos Martins, do PT, foi terrível para a cidade. Quebrou a cidade. E se essas regras que o governo federal entende que chegou a hora de serem implementadas a partir do aval do Congresso Nacional, esse tipo de gestor não vingará. Esse tipo de aproveitador da máquina pública não vingará. Paraquedistas que tentam iludir o cidadão com discurso de novo, com discurso daquilo, não vingará. É preciso estabelecer regras mais rígidas, regras mais duras, para
não diria eliminar, que é uma palavra forte, mas para evitar que pessoas irresponsáveis, que não tenham o interesse público como prioridade única, que possam ser impedidos de pegar cofres públicos e desmantelá-los, como aconteceu recentemente em Mossoró. Isso se repetiu em vários municípios da região oeste, do Vale do Açu, da região sarineira, etc. Veja Guamaré, por exemplo, que não tem a sorte de ter um gestor com responsabilidade. Os últimos, talvez, 7 ou 8 prefeitos foram cassados ou foram condenados por crime de improbidade porque não tiveram zelo com o dinheiro público. Então, vamos acompanhar de perto isso. Essas 3 PECs devem ser apresentadas ao Congresso Nacional a partir do Senado nesta terça-feira, muito provavelmente, e a gente espera que os congressistas ou deputados e senadores tenham a devida responsabilidade para estabelecer regras mais duras para não voltar a acontecer ou se repetir o que está acontecendo no Rio Grande do Norte quebrado e o que aconteceu em vários municípios potiguares. Uma curiosidade a respeito do Alberto Fernandes, que foi eleito presidente lá da Argentina. Ele nunca havia sido candidato a nenhum cargo mais alto, ele apenas tinha participado das eleições legislativas no ano de 2000, na região de Buenos Aires. Ele foi chefe de gabinete de Néstor Kirchner, que era o marido de Cristina Kirchner, mas ele rompeu depois com Cristina Kirchner. O peronismo é um movimento político que existe na Argentina desde a década de 1940, e ele é um dos que pensam, né, defende os ideais lá do peronismo. E quando começaram as eleições agora presidenciais, Cristina Kirchner liderava as pesquisas. Só que ela tem muita coisa contra ela na justiça. Então, já para ser menos, levar menos pancada, certamente ela tinha alguma pesquisa qualitativa que mostrava que ela cairia, né? Ela chamou o Alberto Fernandes, fizeram as pazes, ela foi para vice dele e terminaram vencendo as eleições. Às vezes, um caso que eu gosto muito de citar é eu acho que é Lincoln, Abraham Lincoln, foi presidente dos Estados Unidos, que só conseguiu ganhar a primeira eleição com 60 anos de idade, quebrou alguns negócios ao longo da vida, perdeu eleições, disputas, tudo mundo, mas em torno de 60 anos foi eleito presidente dos Estados Unidos. Olha, Cristina Kirchner, ela não foi candidata porque, se fosse, seria rejeitada pela população. Isso aí Mas ela liderava as pesquisas. Liderava, mas perderia. Bom, eu não sei, mas que ela liderava, liderava. Porque mas as pesquisas que ela tinha mostravam isso, porque senão ela seria candidata. Eu concordo. Acho ela que ela não viu uma qualitativa, né? Ou seja, ela não teria chamado alguém que ela havia rompido há 10 anos, não se falavam há uma década, ela não chamaria para esse alguém ser presidente. Foi exatamente, na minha opinião, o maior erro do PT nas eleições. Pois agora. é. Se Lula tivesse saído no meio e tivesse feito composição com outra pessoa... Ela teve um pouquinho mais de inteligência do que Lula, né? Lula, com a vaidade dele, manteve-se candidato, mesmo condenado e sem as condições ideais, porque estava impedido pela lei da ficha limpa, mas ele insistiu de ser candidato até o último momento. A Cristina Kirchner viu que ela não tinha as condições para ganhar, né? Por isso ela, né, chamou de volta o Alberto Fernandes, né? Eles estavam rompidos há 10 anos, e aí eles formaram a frente, né, de esquerda para enfrentar o atual presidente Macri, que é um candidato de centro-direita. Ele é um político de centro-direita, né? E Macri, que foi eleito há 4 anos, vem fazendo uma gestão desastrosa, né? Para se ter ideia, a inflação prevista para esse ano é de 55%, pior apenas do que a Venezuela. 30% das pessoas na Argentina vivem na pobreza e os sem-teto representam quase 10% da população. Então, Macri foi devastado pelo desequilíbrio econômico no seu país. E é interessante essa mudança que está havendo em países da América Latina, ela não é uma mudança deste ano.
Essa mudança que foi iniciada no ano passado, quando o Brasil entendeu de eleger o Jair Bolsonaro. O Brasil disse um não para partidos tradicionais, os partidos da chamada velha política, né? Disse um não ao PT, disse um não ao PSDB, disse um não ao PMDB, disse um não ao PDT, ao PP e tal. Disse não a tudo isso. Ou seja, disse não a um sistema apodrecido que vinha castigando o Brasil há muito tempo. Se o presidente Jair Bolsonaro vai bem ou vai mal é outra situação. E aí, só que o brasileiro pagou para experimentar. Ao final desses 4 anos, o brasileiro vai julgar para tirá-lo ou não do poder. O fato é que essas mudanças, elas vêm ocorrendo como talvez um efeito dominó que vem acontecendo aí em vários países da América Latina. Ela foi iniciada, eu não diria de forma mais agressiva ou mais evidente e tal, mas o Brasil experimentou isso o ano passado. E é tão evidente mesmo, porque antes, o que antecedeu a eleição do Jair Bolsonaro foi o grito do asfalto, né? Se criou o movimento Vem Pra Rua, o cidadão foi para as ruas, foi para o asfalto, né? Em movimentos realizados aos domingos, movimentos ordeiros, não era um movimento para bagunçar. A ideia não era essa, tanto é que todos os movimentos todas as mobilizações, do movimento Vem Pra Rua é aos domingos. Como vai acontecer agora dia 3 de novembro. 3 de novembro é o primeiro domingo de prova do Enem. Nós vamos ter um movimento, uma mobilização no Brasil, organizada pelo movimento Vem Pra Rua, para tentar impedir, ou pelo menos fazer pressão, que o Supremo Tribunal Federal não restabeleça aquela questão da prisão só no trânsito em julgado. O julgamento final será no dia 6 de novembro, na sessão de 6 de novembro, e no dia 3 o movimento Vem Pra Rua tentará mobilizar o país para ficar de olho nesse julgamento. Olha, Jussieuso, lá de Tibau, está mandando aqui, participando com a gente, e está dizendo o seguinte: nossa cidade continua limpa. Ele mandou imagens aqui, porque começou a rodar nas redes sociais uma imagem dizendo que o óleo derramado nas praças estava chegando nas Manuelas. Ele, inclusive, cita que o vídeo gravado no último sábado, a matéria, inclusive, olha só, a matéria foi publicada no G1, de que Tibau estava com óleo causando prejuízo a algumas praias. Ele reside em Tibau, disse que desde ontem o prejuízo já foi sentido, um número muito menor de pessoas nas barracas e do comércio geral em Tibau no final de semana, sábado e domingo. Ele está preocupado aqui, a nossa praia está limpa, não tem óleo aqui. Agora, informações não confirmadas deram conta no final de semana, não confirmadas e até agora não se tem confirmação, de que esse terrível óleo teria chegado a Areia Branca, Guamaré, Macau, mas nada disso foi confirmado. Confirmação, porque certamente não chegou. Não, mas Agora é o seguinte, vamos ratificar aqui e reafirmar. Tibau está tudo bem, não tem óleo até agora lá em Tibau. Mas foi encontrado uma pequena porção de óleo na praia de Gado Bravo. Mas, César, aquelas Pequena bolinhas porção. de peixe, como Jusseus diz aí no vídeo, desde que eu me entendo por gente, menino velho andando em Tibau e saía para brincar na praia, às vezes voltava com uma marca preta nos pés, bolinhas de peixe de algum navio que lavou, sei lá. Não foi nenhuma grande mancha, né? Aquela que a gente está vendo em muitas outras praias. O fato é que eu vi vídeo daqui em Icapuí, que é vizinho a Tibau. Né? Chegou em Icapuí, para chegar em Tibau é realmente um pulo. Torcer que possa, que não chegue realmente e que o governo possa nos dar aí uma posição sobre o que é que está acontecendo. Né? Porque até agora... Um amigo aqui, geólogo, pediu para não se identificar, eu conheço ele, disse, olha, dificilmente esse óleo não vai chegar a Tibau. Se está em Capuí, ele disse que é questão de mais dia, menos dia. Aí eu acho uma declaração muito arriscada que essa pessoa está dando, porque ele está dizendo isso aqui. Ele não tem como saber a quantidade de óleo que tem ainda por aí. Se o que chegou em Capuí foi o último. Ó, Não, mas que é vizinho, é.
Antônio Hermínio, um abraço para você, também para Neném e Dona Isabel no bairro Aeroporto. Grande abraço. Daqui um abraço também para o Birailson, que está vendo pelo Facebook, Maicon Góes, Júnior Paiva. Um abraço a todos que estão nos acompanhando aí pelo Facebook. César, para você aqui, parece que os entendimentos da bancada de extrema-direita Bancada de está sendo rechaçado no mundo inteiro. Gostaria da opinião de vocês. Que isso, meu? Não, peraí, ele quer a opinião da bancada sobre as ideias de extrema-direita que lógico, estão sendo rechaçadas? no mundo inteiro. A hora a gente é acusado de ser... É isso que eu tô agora. Ora a gente é embananado. lulista, ora a gente é extrema-direita. Mas valeu, amigo. Um grande abraço. Vamos falar de coisa séria. Olha, hoje é o dia do servidor público, né? Como Edmundo Torres já disse aqui na abertura, o Estado e município, né, decretaram ponto facultativo. Os servidores estão em casa, penso eu, que com pouco motivo para a comemoração. E aí, nesse dia do servidor, a gente fez um levantamento e pegando informações dos 3 maiores órgãos, setores públicos que têm o maior volume de servidores. Governo do Estado, Prefeitura de Natal e Prefeitura de Mossoró. Aí qual é a situação em relação a essa reta final de 2019? O governo do Estado ainda não sabe se paga o 13º salário de 2019 até o dia 20 de dezembro, como determina a lei. É a data limite determinada por lei. E também não sabe como vai cumprir o calendário do final do ano. De 1º de novembro, agora, de 1º de novembro a 31 de dezembro, o governo do Estado precisará de quase R$1,5 bilhão de reais para honrar as 3 folhas. Novembro, dezembro e o 13º salário. Quanto às folhas atrasadas, novembro, dezembro e 13º salário de 2018, dificilmente a governadora honrará o compromisso que assumiu com o servidor público. Não terá recurso para isso. É praticamente certo que essas 3 folhas de 2018 serão jogadas para 2020. Já a Prefeitura de Natal garante, isso aí palavra do prefeito Álvaro Dias, que pagará o 13º salário de 2019 até o dia 20 de dezembro. Quanto à folha de dezembro, Álvaro Dias já disse que trabalha com a possibilidade de pagar até o 5º dia útil de 2020, ou seja, de janeiro de 2020. Em Mossoró, a Prefeitura de Mossoró já paga o 13º salário durante o ano. O servidor público recebe esse benefício no seu mês de aniversário, né? Portanto, não terá dificuldade de honrar esse compromisso até o final do ano. Quanto aos salários de novembro e dezembro, a prefeita Rosalba Ciarline trabalha com o calendário de pagamento que já vem sendo aplicado, ou seja, paga o salário base dentro do mês e até o dia 10 do mês subsequente paga as gratificações e outros pagamentos extras inerentes ao servidor público. Esse é o quadro do Estado, da Prefeitura de Natal e da Prefeitura de Mossoró. Ainda sobre as manchas de óleo, eu ouvi no final de semana uma entrevista do senador Jean Paul Prats, que é especialista exatamente na área de petróleo, e ele estava explicando que o óleo produzido em cada país, inclusive, recebem nomes. O óleo que é produzido nos Estados Unidos do Texas, no estado do Texas. Texas Oil não sei o que, tal. Então, que por isso é fácil identificar de onde é o óleo. Porém, o governo brasileiro até agora não passou de ilações. O óleo é da Venezuela. O navio do Greenpeace estava no litoral, mas até agora ninguém apresentou prova alguma. Mas o IDEMA informou aqui que no Rio Grande do Norte, não citou a nossa Tibau aqui, citou as praias que foram atingidas, e tem umas imagens aqui que aí sim, não é o que eu vi ao longo da minha vida, aqui são manchas, a sujeira é bem maior. Nas praias de Tabatinga, Búzios e Camurupim, que ficam no município de Nísia Floresta, Praia do Giz e Praia do Amor, em Tibau do Sul, e Pirangi do Norte, em Parnamirim. Essas praias estão sendo limpas pelos municípios, pelo IDEMA. O que é preciso
não é aqui o nosso caso, mas que se tenha cuidado, se aparecer, é a forma como manipular esse óleo, que ele é altamente tóxico. Pegar com a mão, sem luva, sem proteção, pode ferir. Esse alerta está sendo dado em todos os lugares para que, se Deus me livre, mas se aparecer em Tibau, a turma não vá lá com a mão, sem luva, sem proteção nenhuma para tentar retirar não, tá? Olha, muita euforia no setor da economia por conta do acordo fechado entre o Brasil e a China para exportarmos o melão produzido no Rio Grande do Norte. E aí Mossoró já entrou nisso também, nessa coisa tão importante. O melão de Mossoró já está se anunciando. Pode gerar 10 mil empregos no estado no próximo ano. Bom, inclusive os primeiros contêineres com destino à China já devem sair em fevereiro do próximo ano. Há muita euforia no setor e não é para menos, não é verdade? Olha, essa é uma luta que... Fruto da viagem do presidente, né? Não. Essa luta é antiga. Mas o presidente agora continua essa luta. Sim, mas não é você menosprezar a luta de tantas outras pessoas ao longo dos anos. Não é menosprezar. Eu, há 2 anos, conversei, por exemplo, com o Luiz Roberto, que é o dono da Agrícola Famosa, e já estavam nesse trabalho, inclusive dizendo da dificuldade do transporte, porque o navio levava 45 dias para chegar lá e tal, dessas dificuldades. Na realidade, ele bateu o martelo, né? Essa luta, na realidade, ela começou há 5 anos, né? Há 5 anos que... E não é só uma luta do melão potiguar, é uma luta dos produtores de fruta do Brasil, que há 5 anos luta para abrir o mercado da Ásia para a produção brasileira. A vitória do Rio Grande do Norte é porque o trabalho do COEX conseguiu tirar o Rio Grande do Norte naquela questão da mosca, né? da mosca da fruta, né? que era um receio muito grande. E aí esse trabalho foi iniciado. Esse trabalho foi iniciado, mas evidentemente que quem define isso é governo, não é produtor, não é empresário, é o governo. É quem se estabelece a relação comercial é de governo para governo. Né? Houve uma luta, no primeiro semestre desse ano, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi à Ásia, né? Visitou vários países, inclusive a China, inclusive os dirigentes do COEX foram nessa comitiva, né? O deputado federal Beto Rosado também participou dessa comitiva. E aí estabeleceu, foi o início de um diálogo entre o Brasil e a China especificamente. E agora, com essa visita do presidente Jair Bolsonaro, foi batido o martelo. Espera-se que o primeiro-ministro da China, né, visite o Brasil agora, em novembro, para assinar esse acordo entre os países. Firmado isso, a partir de 2020, o melão potiguar vai ganhar o mercado da China. Vale ressaltar aqui que a China é um dos países que mais consome melão do planeta. É um mercado, é um mercado absurdo. E a China produz. A questão é que na entre-safra é onde vai entrar o melão potiguar. O melão potiguar vai entrar na entre-safra. A China produz melão. E na entre-safra vai entrar o melão potiguar e saiu a notícia extraordinária, né? A própria COEX confirma, né, afirma que pelo menos 10 mil empregos serão gerados a partir desse novo mercado que o Brasil está abrindo para a fruta do país. Que Luiz Roberto, além de ser presidente aqui da COEX, que é regional, ele é também presidente, acho que é a Associação Brasileira, a Federação Brasileira dos Produtores de Fruta. Do Brasil é o maior inteiro. Produtor de melão, né? É o maior produtor de melão do mundo. Ele até brinca, era bom se fosse o maior produtor de ouro. Mas quando transformam o melão, aliás, transformaram o melão num commodity, né? A produção é muito grande. E você abre um mercado como o da China, que tem mais de 1 bilhão de habitantes, é realmente um mercado gigante. E faz quanto tempo que o melão comanda a pauta de exportação do Rio Grande do Norte? Está sempre em primeiro lugar no ranking, né? Uma notícia preocupante na área de saúde hoje vem do Hospital Wilson Rosado, que, segundo as previsões,
deverá suspender o atendimento pelo SUS a partir desta segunda-feira, porque questão de falta de pagamento de dinheiro. Foi confirmado, César, que o hospital hoje já, a partir de hoje, parou o atendimento pelo SUS? O que Olha, é muito preocupante. é uma situação que preocupa bastante. Mas A preocupa dívida aí, bastante. Estado e Prefeitura, né? O que é que acontece? A município e Estado estão devendo repasses ao Hospital Wilson Rosado. O município são 17 meses, o Estado 15 meses. E são atendimentos pelo SUS de suma importância. O Hospital Wilson Rosado atende pelo menos 300 pacientes por mês pelo SUS. Né? E aí o hospital tentou negociar, bateu a porta do município, bateu a porta do Estado, e até aqui não houve uma negociação ou não houve uma solução para esse grave problema. A única saída vista pela direção do hospital, que afirma que a situação ficou insustentável, ou seja, o hospital que é privado, ele tem um custo de funcionário, tem um custo dos insumos, tem um custo de uma série de coisas, e aí espera o pagamento, e o pagamento não chega. É uma dívida altíssima, né? 17 meses no município, 15 meses no Estado, e a direção do hospital anunciou que a partir de hoje o atendimento pelo SUS está suspenso. Para evitar uma suspensão total, a direção do hospital decidiu manter o funcionamento de leitos de UTI da cota do CESAP, ou seja, da cota da Secretaria de Saúde do Estado. Tem aqui só uma participação do nosso amigo Saul Batista, disse, olha, nem todos os servidores estão de folga hoje, a turma do Hemocentro está todo vapor. Mandar um abraço para a Saúl e para todos que estão no Hemocentro trabalhando. E não só... O pessoal do SAMU também. Não, as áreas de... Serviços essenciais. Os serviços essenciais todos estão funcionando. UPA, hospitais, Hemocentro. Então, até porque é ponto facultativo, não é feriado. Um abraço a toda a turma. Laíri Neto, para você tá a pergunta. A pergunta é a seguinte, você falasse sobre o que muda, num resumo, com a reforma da Previdência e principalmente quem tem BPC fica como está ou muda alguma coisa? O BPC continuou igual. Não muda nada. Não muda nada. E agora, para falar da reforma aqui, demora, né? Não, e assim, eu tenho uma tranquilidade muito grande quando eu não entendo de um assunto, eu digo, as miudezas da reforma da Previdência, do tempo que aumenta de serviço ou não, eu sempre procurei me informar sobre os pontos mais polêmicos. Por exemplo, idade mínima, que eu sou a favor. E eu sempre disse, uma das principais coisas, para mim a reforma da Previdência só existe se for igual para o promotor, para o deputado, para o juiz, para o jornalista, para o publicitário, para o médico, para o militar, se for igual para todo mundo. Se não for igual, se começar a vantagem de um, de outro... Eu já vejo assim, eu já acho que, por exemplo, a aposentadoria de quem ganha muito, de que tem salário, vamos dizer, de 40 mil, ela não pode ser igual de quem ganha um salário mínimo. Eu penso que o sistema previdenciário deve beneficiar ou deve atender quem ganha um salário mínimo. Tem que ter a prioridade, que são os mais necessitados. Eu não vejo como aplicar uma regra igual para quem ganha um salário mínimo para quem ganha 40 mil. Acho que a Previdência, da forma como ela foi concebida, ela realmente divide exatamente isso. Ela pega quem antes não pegava. O político, o deputado, o senador, né? o servidor público de alto salário. Por exemplo, nós temos uma inversão no Rio Grande do Norte. O servidor público chamado elite, que tem salário acima de 30 mil reais, tem mais benefício do que o servidor que ganha menos. É inaceitável isso. Né? Então é o seguinte, em relação à questão da Previdência, é fácil o cidadão que quer conhecer as novas regras, que ainda não estão em vigor, porque a reforma ainda não foi sancionada, ela foi concluída no Congresso, mas aguarda o retorno do presidente Jair Bolsonaro ao Brasil, e quando ele chegar, ele vai promulgar
a nova Previdência, o novo sistema previdenciário do país. Então, o site do Ministério da Previdência e vários sites, só fazer uma pesquisa que o telespectador ouvinte vai pegar todas as mudanças que foram aprovadas na Câmara e no Senado da República e que serão sancionadas daqui a pouco, ou seja, nos próximos dias, pelo presidente Jair Bolsonaro. Mandar um abraço aqui também para Maciel de Josafá, que está acompanhando, e nossa Luísa Roldão. Acho que Luísa Roldão é a mais fiel. Luísa Roldão é frequente. Hoje ela mandou para você, não mandou para mim, mas é gente boa demais. Um grande abraço. Tá bom, vamos fazer nosso intervalo e daqui a pouco a gente volta. Olá, eu sou Carlos Gregório e todas as segundas-feiras eu estou aqui na nossa TV esperando por você. É o Cheguei Lá, um programa onde eu vou receber empresários, profissionais de sucesso, pessoas que são referência no seu ramo de atuação. Então sintoniza toda segunda, 8 da noite, aqui na nossa TV. Histórias que inspiram. É o Cheguei Lá, espero por você. Desfrute o sabor da felicidade nos momentos que pedem um gostinho doce ou para os momentos de sabor mais forte, marcante, porque até o dia mais comum se torna especial com o sabor certo. Desfrute Gelateria e Café. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet, telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Todos os meses você investe seu dinheiro no trabalho da LBV. Todos os dias, a LBV diminui o sofrimento de famílias em situação de pobreza. Hoje você tem uma nova oportunidade de fazer o bem. Vamos juntos oferecer proteção a quem enfrenta a fome. Colabore lbv.org/diga sim. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu no acidente aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Velocidade, cobertura, estabilidade e maior taxa de upload você encontra na internet TCM Telecom. São 100 mega por menos de R$3 ao dia. E mais, você ainda pode montar seu pacote de TV e internet de acordo com a sua necessidade. Para saber mais, mande mensagem para o nosso WhatsApp 987775638. TCM Telecom, sempre à frente com você. Estamos de volta com o programa Observador Político pela Rádio FM 93 e pela nossa TV. Mandando um abraço aqui, voltando ao segundo bloco, a Cristina, a Elaine Cristina, a seu João Neto, que estão ouvindo o programa, estão ligados no programa, no bairro Aeroporto. Nosso grande abraço aí a toda essa gente e amiga. Olha, a Caixa Econômica Federal está disponibilizando hoje dinheiro do FGTS. A Caixa abriu de 9, vai funcionar até às 15 horas. Pode ser feito um saque de R$500, especificamente para aqueles que não têm conta corrente ou conta poupança na Caixa. Você pode fazer o saque, inclusive, no autoatendimento. Então, você olha o calendário, se você estiver na data, na sua data prevista, R$500 em plena segunda-feira, eu acho que dá para quebrar um galho, lá não? Vale ressaltar, viu, Edmundo, que hoje, desde sexta-feira, né, que a Caixa está pagando aos não correntistas, né, o segundo lote
desses Os 500 correntistas, né? aos não correntistas. Não correntistas. É. Não correntistas. Mas também eu estive conversando com o gerente da Caixa, gerente-geral da Caixa em Mossoró, Juliano Torres, e ele disse que as pessoas que não foram buscar esse direito nos lotes anteriores, poderão fazer que a Caixa vai atender. Nosso amigo professor Ítalo José Rebouças mandou aqui a mensagem: PEC não vai à sanção. PEC é promulgada pelo presidente do Congresso. E qual é a PEC? Previdência não foi uma PEC, não. Não sei. Um projeto. Eu estou só. Não, mas pode ser um projeto de emenda à Constituição. Mas a Previdência não foi uma PEC. É um projeto de lei ordinária? É um projeto de lei que o Executivo mandou para o Congresso. O Congresso, né, tramitou nas comissões, primeiro Câmara, aprovado em plenário, depois Senado, aprovado em plenário, e aí agora vai para a sanção presidencial. Mas obrigado, Ayrton, pela participação e, obviamente, pela audiência. Outro país que também está prestes a ter outra eleição, né, é o Uruguai. E por lá a esquerda já governa há 4 mandatos. O mais conhecido era o Pepe Mujica, que mesmo presidente morava no sítio, andava no fusquinha, caindo os pedaços. É aquela carinha do vovô bonachão, o Pepe Mujica. Ele não tinha um discurso e mudou o comportamento depois, não. Ele continuou com o mesmo comportamento que ele já defendia antes de chegar ao poder, permaneceu e depois também. Agora, o que... Senador? Mujica foi. E agora, o presidente Jair Bolsonaro também disse que era um desrespeito à justiça brasileira, à lei brasileira, o gesto que o presidente eleito dos Estados Unidos, da Argentina, Alberto Fernandes, fez do Lula livre. E aí vai aquela história das torcidas, né? Deixa eu só fazer aqui com a avaliação que vocês fazem do movimento de Lula no sábado. Deixa eu só fazer o movimento de Lula no sábado? Qual foi Lula o livre? Eu não soube. Deixa eu só corrigir aqui um erro, um lapso nosso. Realmente a Previdência ela foi modificada por uma PEC, né? Foi a PEC 6/2019. Como foi uma PEC, o presidente promulga. Se fosse um projeto de lei, o presidente sancionava. Não, mas quem promulga é o presidente do Congresso. A gente quer PEC, não, vai sim. ser Proposta de emenda à Constituição número 6. Aí quem promulga... de 2019. Eu estou falando isso agora. Mas ele vai para a promulgação do presidente. Mas não é reforma República, do Congresso. Não, do presidente. Mas é PEC, não é? É uma PEC. É a PEC 6/2019. Olha que é o presidente do Congresso. Eu estou dizendo pela minha experiência lá do Legislativo. Faça sua pesquisa aí e coloque a Previdência Até Aguarda. porque o chefe do Executivo ele não promulga, ele sanciona. Ele não promulga, ele sanciona. O chefe do Executivo ele só sanciona. Faça a pesquisa aí para a gente dar a notícia correta do presidente. Coloca aí, a Previdência aguarda o presidente, a nova Previdência, para a promulgação do presidente Jair Bolsonaro. Aí você lê aí pra gente. Um abraço ao Marcos Martins, que está sempre ouvindo a gente. Eu estou sempre ouvindo o programa, ligado no programa. Marcos Martins, Santo Antônio. Também a Fátima Dias, que sempre curte o programa pelo Face. Hoje está direto na TV. Nossa, que tem participação. Diz que sábado... Bom, o que estão falando aqui sobre o movimento do PT não dá para divulgar não, né? E um abraço ao Pedro Dantas também. Vamos lá. No Brasil, promulgação é um instrumento que declara a existência de lei e ordena sua execução. Entretanto, não estão restritas ao presidente da República, o chefe do Executivo. Emendas constitucionais são promulgadas pelas mesas Câmara e do Senado, da Câmara e do Senado em sessão conjunta do Congresso. Enquanto o presidente da República promulga ou veta as demais leis complementares ou ordinárias e os projetos de leis cujos vetos presidenciais são derrubados pelo Congresso. Decreto legislativo e resoluções, por sua vez, são promulgados pelo presidente do Senado e da Câmara, respectivamente. Então, no caso das emendas constitucionais, a promulgação é feita pelo presidente
do Congresso, que é o presidente do Senado. Que eu acho engraçado isso, o presidente do Congresso é o presidente do Senado, mas quem substitui o presidente da República, no caso de ausência do presidente e do vice, não é o presidente do Senado que é presidente do Congresso, e sim o presidente da Câmara. César, o João Vitor está falando aqui o seguinte, vocês já falaram tanto sobre o assunto, mas eu gostaria de ouvir mais uma vez. Pois não. A prisão em segunda instância vai cair mesmo? No meu entendimento, sim. E eu disse aqui na sexta-feira, e já havia dito anteriormente, que, na minha concepção, o voto da ministra Rosa Weber seria decisivo. No julgamento de 2016, ela votou a favor da prisão a partir de condenação em segunda instância. Na apreciação de um habeas corpus. Não, no 2016. Depois daí ter mais quatro votações de habeas corpus, e ela permaneceu com o voto a favor da prisão a partir de condenação em segunda instância. Nesse julgamento, ela deu voto na quinta-feira, ela mudou o voto. Ela votou contra a prisão a partir de condenação em segunda instância. Atual, sabe? O placar atual está 4-3. Faltam quantos votos? Faltam 4 votos. Desses 4 votos... Sem o voto do presidente. Desses 4 votos, a ministra Carmen Lúcia vota a favor da prisão, aí vai para 5-3. Os ministros Gilmar Mendes e Celso de Mello votam contra a prisão, e aí terá o placar de 5-5. Nesse caso, o presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, vai precisar dar o chamado voto de Minerva. No julgamento de 2016, o voto dele foi contra prisão em segunda instância. Então, se ele mantiver o voto dele, a prisão em segunda instância será derrubada. E aí, os holofotes vão se voltar para o Congresso Nacional, porque tramita uma proposta para estabelecer prisão a partir de segunda instância, e também, e aí vai ver quantos presos no Brasil vão ser beneficiados com essa alteração, com essa provável alteração. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, mais de 4 mil presos, dentre eles o ex-presidente da República, que está preso na carceragem da Polícia Federal de Curitiba pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O senhor terminou, César? Só dando um adendo que o Lula já tem condenação em 3º grau. Ele tem uma condenação no Superior Tribunal de Justiça. Só que é condenação de turma, não é uma condenação de plenário. E aí, penso que o STF, os ministros do STF vão estabelecer um novo debate. Se prevalecerá uma decisão de turma ou prevalecerá a decisão de plenário para se estabelecer que a prisão possa ocorrer a partir da justiça de 3º grau, ou seja, a partir de tribunal superior. É uma outra discussão que provavelmente o STF vai abrir. Olha, o apelo aqui do Francisco Gelsione, ele disse o seguinte, as autoridades policiais, ele está fazendo um apelo, que na comunidade de Juremal, município de Baraúna, no final de semana, e agora aconteceu de novo, ele disse que a população, ninguém está conseguindo dormir por conta da disputa de som de paredões. Eu pensei que isso tinha acabado, ainda existe ainda. O cara bota 4, 5 paredões, fica disputando quem é o que tem mais som. Então é o seguinte, o povo liga para a polícia e eles dizem que não é da competência deles. É de quem? Eu acho que é da polícia. Acho não, é da Polícia Ambiental. Poluição sonora, eu não tenho a menor dúvida. Polícia Ambiental tem que ligar, ela vai lá, com certeza. O presidente Jair Bolsonaro, ele disse que não vai cumprimentar o presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes. Não vai. Acha que o povo argentino escolheu mal e ele não vai cumprimentar. Rapaz, eu não sei. Disso, né? Veja só, Maurício Macri, o presidente, o atual, que foi derrotado por Alberto Fernandes, ontem mesmo ligou para ele e hoje já se reuniu com ele para iniciar a transição. A Argentina é o 3º maior parceiro comercial do Brasil. Só está atrás de Estados Unidos e China.
No ano passado, o superávit comercial brasileiro para a China, para a Argentina, foi de 3,8 bilhões de dólares. O terceiro maior parceiro comercial, é o terceiro maior consumidor dos produtos brasileiros. Aí o presidente disse que não vai cumprimentar, porque o povo argentino escolheu mal. Quem tem que dizer se escolheu mal ou não é o povo argentino, cara. Sim, eu acho que essa vai ser uma relação política conflituosa, porque nem Bolsonaro gosta do Alberto Fernandes, nem Alberto Fernandes gosta de Bolsonaro. Os dois não se bicam, os dois não se cumprimentam, os dois não apertam a mão. Inclusive, o Alberto Fernandes, no seu primeiro discurso como presidente eleito da Argentina, ele gritou Lula livre. Então foi um recado direto para o presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma inimizade que ela vai só aumentar. A gente tem que torcer que os dois países, tanto Brasil, Argentina, Brasil, consigam estabelecer uma boa relação como deve ser. E esperar uma relação política ou pessoal entre os dois presidentes é impossível. Nem Bolsonaro gosta do Alberto Fernandes, nem Alberto Fernandes gosta do Jair Bolsonaro. Um comentário sobre a bancada do Domingos Barbosa. Ele disse aqui, você divulga? Divulgo. A bancada, no ponto de vista dele, não é de extrema-direita. Ele diz, me permitam dizer, Lairinho é centro-esquerda, César é centro-direita e você é o nosso intermediário. Faz a ligação entre os telespectadores e a bancada. Mas você parece que é um conservador liberal. Maria. Bom, a Folha de São Paulo... Obrigado, Domingos. Valeu. Obrigado pela análise. Eu me considero centro-esquerda mesmo. Eu sou apenas um jornalista. Nada mais do que isso. Eu tenho minhas convicções políticas muito claras. A Folha de São Paulo está divulgando uns áudios sobre, já falei aqui na semana passada, do Fabrício Queiroz, aquele policial aposentado que mandava e desmandava nos gabinetes da família Bolsonaro, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, no Congresso Nacional, admitindo e demitindo as pessoas. E, inclusive, Jair Bolsonaro teve o cuidado de ligar para Fabrício Queiroz antes de demitir a esposa de um miliciano que estava no gabinete, era funcionária fantasma. Ele teve a preocupação de ligar. E aí Bolsonaro, instado a responder sobre isso, ele disse que era completamente normal esse tipo de conversa, de nomear e demitir, que não via problema nenhum nisso. O mais importante que eu vejo nisso tudo é todo mundo reconhecendo a veracidade do áudio, ninguém discutindo ou desmentindo a veracidade das informações lá postadas. E terceiro, mostra a grande força de Queiroz junto à família Bolsonaro. E ele manda meio que um recado, ele diz assim, Ministério Público do Rio está vindo com muita força para cima de mim, mas lá, o cara lá, se referindo a Flávio Bolsonaro, filho do presidente, está super protegido, todo mundo está protegendo ele e eu estou sozinho. Eu não consigo entender como é que até hoje ele não foi depor no Ministério Público e o Ministério Público simplesmente aceita. Não tem condução coercitiva, não tem nada. E coincidência foi que, César, me permita, que chegou uma postagem, antes que eu falasse aqui no ar para Lairinho comentar, o cidadão disse assim, diga Lairinho que fala alguma coisa sobre Queiroz. Olha, o interessante que... Se o Ministério Público do Rio não consegue ouvir Queiroz, eu vou conseguir. Eu li as duas reportagens da Folha e do Globo, né, nas edições de ontem. A Folha, quando tem essa passagem, né, que diz, o cara lá está superprotegido, a Folha indica que o cara lá é Flávio Bolsonaro. O Globo indica que o cara lá está subprotegido, ele fala em relação ao cara que deu a facada no presidente. Que o cara lá é subprotegido. O Adélio Bispo. O Adélio Bispo. Você vê as duas reportagens sobre o mesmo tema, com dois entendimentos diferentes. Eu ouvi, inclusive, na verdade... O Fantástico um a favor e outro contra. Não é a favor e contra, não. Só duas pessoas diferentes. Inclusive o Fantástico ontem colocou as duas reportagens e falou exatamente sobre isso, né? A Folha se refere entende que é uma referência a Flávio Bolsonaro e o Globo entende que é uma referência a Adélio Bispo, porque está subprotegido, diz que é maluco e está, enfim,
Foram duas versões. Na verdade, citam opiniões divergentes. Sim, na sim, verdade também, eu ouvi hoje pela manhã um comentário de Gerson Camarote, que eu acho um repórter muito bem informado, sensato. Ele fez essa análise. O fato é que todo mundo está dizendo que o áudio é verídico. É ok. Né? Agora, o Queiroz não se emenda. Sim. Bom, vamos fazer o sorteio do livro aqui de João Pessoa. O livro de poesia, a gente são um número menor de inscrições, mas esse aqui, Alvorada do Sonho, de João Joyce Pessoa, Oliveira. Vem cá, Joyce, eu sorteei semana passada, retrasada. Não foi, não? ela faz Teve uma Joyce. Há uns 15 dias que ela ganhou, faz pouco tempo. Joyce Eu Oliveira. também estou começando a lembrar das coisas. Ela fez a inscrição no bairro Lagoa do Mato. Joyce, pode pegar seu livro, você pode dizer onde quer pegar aqui, ou amanhã, ou já a partir de hoje à tarde, na 93 FM. Uma boa tarde a todos e até amanhã, se Deus quiser, uma ótima semana. Eu vou encerrar o programa com a Alvorada dos Sonhos, do poeta João Pessoa Cavalcante. Um coração amigo todos temos na vida, é ouvi-lo em silêncio, e a alma se fará florida. Uma boa tarde a todos e até amanhã. Obrigado a todos pela audiência de hoje. Tenham todos uma boa tarde, uma semana maravilhosa. E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Observador Político.